Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais esta aula. Aqui eu ajudo mulheres a emagrecerem na menopausa sem sintomas e com disposição. Eu sou a Marta Brasil, eu sou nutricionista há mais de 20 anos, especialista em menopausa e climatério. E na aula de hoje vamos entender quais são os melhores suplementos para as mulheres na fase do climatério e da menopausa. Então vamos lá. Fazendo um breve resumo, como eu expliquei nas aulas anteriores, nós precisamos entender o que acontece no corpo de cada mulher que vai se aproximando dos seus 40, 45 anos, que é onde a gente sabe que a gente começa a ter um declínio da produção dos nossos hormônios, né? O hormônio estrogênio e o hormônio da progesterona, que são dois hormônios produzidos em quantidades significativas, né? Lá no período dos 20 anos, na verdade lá na puberdade, né? Para fazer aquela transformação, as transformações físicas do corpo da menina, que garante a vida reprodutiva da mulher. Então, a gente precisa entender muito bem esse princípio dos hormônios, só para vocês começarem a entender o que é esse terremoto hormonal que eu chamo na fase da menopausa. Então, se na época dos 20, 30 anos nós temos esses dois hormônios produzidos em quantidades suficientes ali, eles representam a vitalidade do corpo da mulher. Eles trazem a energia, a disposição, aquele emagrecimento não tão sofrido, a memória mais rápida, vocês terem mais ímpeto para realizar a atividade do dia a dia de vocês. Então, esses dois hormônios, na verdade, eles são protetores, eles são como joias, diamantes no corpo da mulher que protegem. Eles funcionam como verdadeiros analgésicos, tônicos, energizantes. Eles funcionam contra doenças, fortalecendo o seu sistema imunológico. Eles atuam também combatendo, aliviando a ansiedade, melhorando o sono, eles protegem também nossos ossos, protegem nosso coração, eles dão viço na nossa pele, brilho no nosso cabelo. Ou seja, esses hormônios, na verdade, deveriam até ter outro nome que não hormônio, de tanto que eles protegem e fazem com que a nossa vida realmente flua. E aí, a gente pode já entender que a partir desse momento que a gente começa a diminuir a produção desses hormônios, por que começa a diminuir? Porque é natural de todo o processo de envelhecimento, é biológico. Então, a mulher lá por volta dos seus 40 anos, ela pode sim diminuir a produção desses hormônios quando o seu corpo já entende que você não precisa mais desses hormônios, né? Que ele está te levando para o fim daquela idade reprodutiva. E aí, o nosso corpo, que até então era banhado desses hormônios, do nosso cérebro até os nossos pés, ele vai sentir. É como se você tirasse o doce da criança e a criança vai gritar, vai espernear, vai chorar. Sendo que umas crianças choram mais e outras se jogam até no chão, né? O corpo da mulher, então, ele reage de maneira diferente, né? Umas vão sentir mais, né? Vão ter determinados sintomas mais acentuados, outras terão outros tipos de sintomas menos acentuados. Então, é por isso que algumas mulheres sentem mais dores de cabeça, enxaqueca, outras sentem mais dores no corpo, principalmente ao levantar. Outras começam a perceber que os fogachos, os calorões estão atacando muito mais. Umas sentem fogachos várias vezes ao dia. Outras mulheres já vão sentir fogachos só no período da noite, que é aí quando bagunça o sono da mulher. Outras tendem a prender o intestino, dá azia, indigestão. Algumas mulheres se tornam hipertensas, a memória fica um fiasco e você percebe que a tua energia foi lá para o chão, você não tem vontade de fazer mais nada. E umas, como eu acabei de falar, elas vão reagir diferentemente de acordo com a diminuição do hormônio, que não é igual para todo mundo, né? E o primeiro hormônio que começa a diminuir no corpo da mulher é a progesterona.
Por isso que um dos primeiros sintomas muito comuns a aparecerem nessa data, nessa faixa etária dos 40, é você perceber que você anda sem paciência, que você ficou mais irritada, que você muda o seu humor assim de uma hora para outra, que você desconta no marido, que você desconta nos filhos, nos netos, você nem mesmo às vezes você se aguenta de tão irritada que você fica, um humor péssimo. Isso é culpa lá da progesterona. Vocês já podem avisar os maridos, namorados, companheiros de vocês, os filhos, que a culpa não é de vocês, que vocês não estão ficando malucas, que vocês não estão ficando doidas, que a culpa é um terremoto hormonal. Então é muito importante que vocês entendam isso para vocês explicarem até para as pessoas que estão vivendo ao redor de vocês, porque isso ainda é muito desconhecido. Nem as próprias mulheres sabem disso, né? Que dirá o restante da família. Então, esse conhecimento é poder e vocês precisam ter em mente. Tendo esse conhecimento em mente, vocês conseguem agora trabalhar nessa nova etapa de vida, porque a gente se transforma numa outra mulher, porque a gente passa a ter outros sintomas realmente, a nossa vida passa a viver sob essa influência hormonal que afeta muito do que a gente queria fazer durante o nosso dia, muito do que a gente queria se propõe a resolver, a fazer, a gente acaba se limitando por conta desses sintomas que vão diminuindo a nossa qualidade de vida. É ou não é verdade? Quantas vezes vocês já acordaram e pensaram em fazer 10.000 coisas, mas chega no final do dia, vocês não conseguiram. Vocês ficaram paralisadas pelo cansaço, pela fadiga, ou até mesmo pelo esquecimento do que tinha que ser feito. E aí parece que a vida começa a ficar presa, não vai andando, você se sente muito diferente, você já não é mais aquela mesma mulher. Justamente por você detectar que você já não é aquela mesma mulher de 5 anos, 10 anos atrás, é que você precisa agora entender o que você precisa fazer para trabalhar esse novo momento, o novo momento que agora é só seu. E é por isso que eu tô aqui hoje para te explicar, para te ajudar a pegar na tua mão, mostrar o caminho que dá sim, porque todos os dias eu acompanho as mulheres que estão passando por essa fase, que chegam até mim totalmente desnorteadas, deprimidas, para baixo, com a autoestima cada vez mais lá no pé, porque a gente sabe que também isso começa a mexer no nosso metabolismo, começa a ter ganho de peso, inclusive o ganho de peso, né, a dificuldade de perder peso é um dos principais sintomas lá da fase do climatério e da menopausa. Eu digo que está lá no topo, né? Se você pergunta para uma mulher que está entrando no climatério e na menopausa o que está mais te incomodando, é o ganho de peso, é a dificuldade de perder aquela pochete. Aí depois você continua perguntando, aí são os calorões, os fogachos, que são aqueles calores que constrangem a mulher fica com a roupa... Às vezes a mulher está numa reunião de trabalho e a sua camisa fica toda suada, o seu corpo suado, o cabelo agarrado, isso é muito chato, é constrangedor. Você não quer estar assim diante do público, você quer estar com a sua pele sequinha, o cabelo arrumadinho, a blusa sequinha. E quando isso acontece à noite, o fogache, esse calorão, ainda é pior ainda, porque incomoda o teu sono, angustia. E aí você não dorme direito, o sono não é reparador. Aí no dia seguinte você acorda mais cansada. E cadê força e energia também para você começar a enfrentar 10 tarefas, 20 tarefas que você tem naquele dia? E aí eu digo para vocês que quando vocês acham que não tem luz no fim do túnel, que parece que isso não tem fim, eu digo para vocês que tem fim sim. Que é? Se o corpo está desequilibrando porque não tem mais esses hormônios, a gente traz ele para o equilíbrio de volta. Como é que a gente traz esse corpo ao equilíbrio? A gente trata da tua célula. Nosso corpo é composto por trilhões e trilhões e trilhões de células. E aí, se a gente tratar cada unidade dessa célula, que realiza tudo que a gente precisa, realiza
faz com que a gente pense, faz com que a gente respire, porque a gente faça a nossa digestão, que a gente durma. Tudo que é comandado no nosso corpo é reflexo de uma sintonia e equilíbrio das nossas células. Então, se a gente consegue trabalhar, se a gente consegue buscar esse equilíbrio de novo, como eram anos atrás, a gente consegue reajustar todas as funções orgânicas da mulher. A gente consegue trazer o sono de volta desta mulher. A gente consegue aliviar ou até acabar de vez as dores dessa mulher. A gente traz a libido de volta. A gente acaba com o ressecamento vaginal, porque a gente sabe que a queda do estrogênio afeta a produção do colágeno, afeta a textura da nossa pele, textura da pele inclusive da vagina. Por isso que você percebe um ressecamento, ardência. E aí a sua libido você vai lá para o chão mesmo, porque você não quer saber de sentir dor na relação. E aí você não quer olhar para o teu marido. Olha como isso impacta a vida da gente. Fora que você agora sente um cansaço, uma fadiga maior ainda. Então, entre dormir e tacos, namorar o marido, você vai preferir dormir. Você não quer saber. Mas e aí? Como é que fica a sua vida, o seu casamento? Você. E o ganho de peso, então? Que o metabolismo começou a ficar lentinho, lentinho, lentinho. E aí você percebe que mesmo comendo o mesmo prato de comida que você comia antes dessa fase da menopausa, você vê que a barriga está aumentando, aquela barriguinha lá está aparecendo, está insistindo em incomodar, em ficar aparecendo lá no vestido que você quer colocar, na calça que você quer colocar. Nenhuma mulher quer ficar botar uma roupa e ver o seu abdômen marcado. Isso tudo é reflexo desse terremoto, eu chamo de terremoto hormonal, que é quando acabam esses hormônios, faz esse vulcão na vida da mulher. Tem tratamento. Tem tratamento. E eu posso falar para vocês que o que eu vejo e que é muito necessário é, além da correção da alimentação, você corrigir hábitos alimentares. Muitos alimentos que você consumia antigamente, você precisa olhar agora com atenção, entender o que realmente agora o seu corpo precisa, quais são as vitaminas que ele vai mais precisar, os nutrientes, a quantidade de proteína, qual o melhor carboidrato. Então, entender da nutrição, como eu falei alguns minutos atrás, que a gente precisa nutrir nossos trilhões de células, porque uma vez que elas são nutridas, elas vão fazer o processo de digestão, o processo de respiração, o processo de queima de gordura. Então, eu pergunto para vocês, se a gente se vê num beco sem saída, de tantos sintomas que a menopausa começa ali a te engolir, como é que a gente quer reagir? Como é que a gente vai querer ter disposição, resgatar libido, dormir melhor, queimar gordura? Como é que a gente exige tanto do nosso corpo se a gente não fornece o que agora ele mais está precisando? Porque agora o seu corpo está precisando muito mais dos nutrientes do que uns anos atrás. Porque agora você não tem mais a superproteção do superestradiol, o estrogênio. O estrogênio era o hormônio que fazia lá por você queimar mais gordura. Né? Você pensou em ir para a academia, você pensou em correr, ele te ajudava lá na queima de gordura. Ele te ajudava a você dormir melhor. Ele era um anjo da guarda. Vamos botar, se eu fosse escolher, vamos dizer que ele era um anjo da guarda da mulher, né? Então, ele não está mais ali te protegendo as 24 horas do dia. Então, agora é você com você mesma. E é por isso que a gente precisa entender bem esse caminho. É por isso que eu estou todos os dias falando com vocês nas redes sociais. Por isso que eu estou aqui nesse canal. E aí, depois que vocês corrigem a alimentação, que eu oriento vocês como corrigir essa alimentação, o que vocês precisam comer da hora que vocês acordam até a hora que vocês vão dormir, o que precisa eliminar, o que precisa prestar atenção em colocar, em aumentar no prato de vocês.
Depois de a gente fazer todo esse trabalho, eliminar os excessos lá do açúcar, do café, dos ultraprocessados, né, dos biscoitos, dos fast foods, que são alimentos que acabam te inflamando mais se você está com essa propensão a ficar mais inchada, a dificultar a perda de gordura. Então você já sabe que alguns alimentos você vai ter que reduzir bastante no seu consumo. Agora vem a parte maravilhosa da cereja do bolo, que é a suplementação. E eu vejo grandes resultados. Eu amo de paixão a suplementação nas mulheres que estão na menopausa e no climatério. Porque eu comecei a estudar a fundo, e eu estudo ainda, todos os dias eu leio, eu busco entender, e eu vejo na prática as grandes respostas que você tem. Eu vejo as mulheres recuperando a libido, eu vejo as mulheres recuperando a energia, estimulando a queima de gordura, melhorando a memória, melhorando o sono, voltando a ter a sua vida de volta. Tenho vários relatos, gravados, escritos, entrevistas, em lives. Eu tenho sim como provar para vocês e funciona, que funciona. E agora eu vou falar para vocês os suplementos, os mais importantes, os que eu acabo sempre prescrevendo para vocês. E eles são como uma alavanca. Eu vejo os suplementos nutricionais. Vamos lá, o que são os suplementos? Suplementos são compostos à base de proteínas, vitaminas, minerais, aminoácidos. O que são aminoácidos? É a menor porçãozinha que compõe a proteína. Vamos lá, vou dar o exemplo aqui. Esse meu cordão aqui é como se ele fosse uma proteína do corpo de vocês. E cada bolinha desse aqui é um aminoácido, né? Então, para você formar essa proteína toda aqui que o seu corpo agora precisa na menopausa, eu preciso repor essa bolinha, essa pequena bolinha aqui. Cada uma dessa bolinha aqui é importante para formar essa proteína que vai te ajudar a resolver um problema da menopausa. Só que às vezes, só pela alimentação, eu não consigo mais. Por que eu não consigo mais? Porque a mulher passa a ter uma necessidade extra nutricional. Ela passa a ter uma necessidade aumentada daquele nutriente. Então, às vezes, só com alimentação, gente, não vamos ser inocentes. Precisa comer bem, precisa comer bem. Mas, às vezes, muitas das vezes, só com alimentação a gente não atinge. Por que a gente não atinge a nossa necessidade? Primeiro, o nosso solo pobre em nutrientes. Infelizmente, vivemos num país que utiliza dos piores agrotóxicos, que destrói muito dos nutrientes dos nossos vegetais, dos nossos legumes. Infelizmente. Agrotóxicos que são proibidos em países da Europa, que no Brasil usam é escancarado. Então, a gente já tem um problema com essa questão do agrotóxico. É por isso que, se a gente puder consumir alimentos orgânicos, de pequenos produtores, na safra, que tenham menos agrotóxicos possíveis. O orgânico, então, não tem nenhum agrotóxico. Esse é o melhor dos mundos, né? É o melhor dos mundos. Mas então, voltando. Para você consumir, para você ter cada bolinha dessa aqui, cada aminoácido, eu preciso repor para o teu corpo. E aí, que se chama suplementação. É repor o aminoácido, que é a bolinha, é como se fosse essa bolinha aqui, que compõe várias bolinhas aqui, são vários aminoácidos que compõem a molécula da proteína. E aí, quando eu reponho a bolinha, cada bolinha eu faço o meu cordão, aí tudo fica lindo. E aí eu consigo que as atividades do teu corpo começam a agir. Com isso eu consigo ativar a queima de gordura. Porque mulher sem estrogênio não tem mais aquela queima de gordura ativada de antes, mas não tem mesmo. E aí eu tenho que fazer externamente com que isso ative. Eu tenho que ativar a tua queima de gordura para dar
um tapa aí, vamos embora, vamos voltar a queimar gordura, porque a gente não pode ganhar peso na menopausa, não. A gente sabe que gordura é inflamatório, que gordura abre uma porta para várias doenças. Doenças do coração, pressão alta, triglicerídeo, entope artéria, AVCs, diminui a nossa imunidade, pode fazer com que você tenha abre uma porta para doenças autoimunes, tantas outras doenças decorrentes ao acúmulo de gordura. Gordura no fígado, diabetes, resistência insulínica, né? E até o próprio câncer, né? Tem um risco aumentado, né, para mulheres que estão na menopausa do próprio câncer de mama, porque essa gordura aí, ela vai fazer uma lama aí no teu corpo. Isso aumenta os riscos de câncer, câncer de mama, de ovário, de útero, né? Então, é muito sério, né? E aí eu preciso trabalhar a queima de gordura, nós precisamos trabalhar. Então, a suplementação, ela entra como complemento da alimentação. E um ponto muito importante que eu falo com todas as minhas alunas é que não adianta a gente achar que existe um suplemento milagroso. Suplementos não são milagrosos. Suplementos são a cereja do bolo que complementam todo o tratamento. Então, como eu trabalho? Primeiro eu arrumo toda a dieta do dia daquela mulher, os erros alimentares, o que precisa incrementar do início do dia até o final. Quando eu vejo que a mulher já ajustou, ela preparou o terreno biológico, ou seja, ela preparou as suas células para então agora ela receber a suplementação de nutrientes, de vitaminas. E também dos fitoterápicos, que são plantas estudadas com efeitos comprovados em vários grupos de mulheres em vários países também. Eu também lanço mão da fitoterapia, que é a terapia com as plantas, que eu também aplico. Então, voltando para os nutrientes, eu falo dos principais para vocês, que é ômega 3, eu sempre estou falando do ômega 3, que é o óleo de peixe. É um suplemento muito importante para combater a inflamação do corpo da mulher, né? Ele diminui essa cascata toda inflamatória do corpo da mulher por conta dessa falta do estrogênio. Então, a gente, primeiro, para pensar em emagrecimento, a gente precisa pensar em combater a inflamação. Então, ômega 3 é um suplemento assim indispensável para as mulheres que estão na menopausa. Outro ponto muito importante que eu quero falar com vocês. Quando vocês me perguntam sobre doses, principalmente nas redes sociais, não fiquem bravas comigo, não fiquem tristes comigo, porque a suplementação ela é individualizada. Eu não posso falar para vocês aqui, todo mundo tem que tomar 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 2,5 gramas de ômega 3. Porque suplemento tem dosagens. Vai da menor dose para a mais alta. Só que, vamos entender, para algumas mulheres, aquela dose baixinha já funciona muito bem, obrigada. Ao passo que para outra mulher, ela precisa de uma dose bem maior para que ela comece a ter os efeitos. Ou então aquela dose mais alta pode ter até um efeito colateral para aquela outra mulher que precisa de uma dose menor. Por quê? Veneno e remédio. Qual é a diferença? Vocês já devem ter ouvido falar nessa frase. Não é a dose? Qual é a diferença entre o veneno e o remédio? Não é a dose? Né? Não tem uma frase assim? Pois bem, meninas, a suplementação também é assim. Então, dependendo da idade de vocês, dependendo do estilo de vida, dependendo dos outros sintomas que vocês tenham agregados, é diferente a quantidade, não é a mesma proporção. A combinação de um suplemento por outro que eu faço
Cada mulher que eu acompanho não é a mesma coisa. Por quê? Elas têm queixas diferentes. Uma tem mais enxaqueca, a outra já tem mais fogacho, uma já não tem tanto fogacho. Então, se ela já não tem tanto fogacho, mas ela já tem mais dificuldade para dormir, mais ansiedade, uma já tem mais facilidade com a memória já não tá tão afetada, mas aí o humor dela está variando demais, a barriga está inchando muito. Então, cada mulher é diferente, gente. Vocês não são iguais à irmã gêmea de vocês. E aí eu preciso avaliar da idade, do peso, da altura, dos exames. Os exames, então, são mandatórios para a gente poder prescrever as doses da suplementação. Não caiam na conversa de que se você pode pegar ali pronto e já tomar. Você vai estar fazendo um teste com você vai estar sendo uma cobaia de você chegar ali, ai, manipula tanto para mim. Não pode. Por que dá tão certo com as minhas alunas e pacientes? É porque eu vou na mosca. Depois de toda uma conversa, depois de olhar os exames, depois de entender a rotina. É um trabalho muito minucioso. De eu levar para casa e pensar o que eu vou fazer. De eu atender no consultório e ter tantos sintomas associados, eu falo, olha, eu vou levar para casa para pensar a melhor forma para você. Elas sabem disso e elas aguardam felizes. Aí, 24 horas, 48 horas depois, eu mando a suplementação para elas, e-mail, WhatsApp, e das minhas alunas também. Então, eu quero que vocês tenham isso bem claro. Por que a suplementação é individualizada? Mas isso não exclui de eu falar para vocês o que existe hoje de estudo, o que existe no mercado, o que a gente pode prescrever. Falei do ômega 3, que é excelente para desinflamação, ajuda na memória, na cognição, para você que está com dificuldade de lembrar as coisas, ajuda como um protetor do seu coração, porque a mulher tende a ficar hipertensa, ficar inchada, né? Os fogachos podem perturbar, trazer esse problema cardiovascular na mulher. Então, o ômega 3 é uma proteção para o coração da mulher. Amo de paixão, eu acho que ele nem precisa ser ele pode ser ininterrupto por meses e meses aí. Depois do ômega 3, outro suplemento fantástico é a vitamina D, que a gente sempre está falando, porque a vitamina D não é só uma vitamina D, é um hormônio e nós temos receptor para a vitamina D em todas as células do nosso corpo. Então, se a gente falta vitamina D na tireoide, a gente pode ter problema da tireoide. Já pensou? A nossa tireoide que comanda também nossa queima de gordura ficar prejudicada logo agora, nesse momento? Então, se faltar vitamina D, se você está com a vitamina D muito baixinha, abaixo de 40, a gente já precisa suplementar. Ela faz falta no metabolismo da tireoide. Ela faz falta no metabolismo da tua insulina. A tua insulina pode desregular, ficar mais alta. Quem que quer ter uma insulina alta? Insulina alta é obesogênica. Insulina alta indica que você está inflamada. Então, você tem que tratar dessa insulina. Aí você vai ver a tua vitamina D está baixa. Imunidade também. A imunidade fica muito baixinha quando a sua vitamina D está baixa. Né? Processo de queima de gordura também. Até doenças de origens psiquiátricas já estão sendo relacionadas com indivíduos que têm baixas doses de vitamina D no sangue. Né? Então, você vê uma pessoa muito ansiosa, vitamina D. Como é que está essa vitamina D? Então, é uma vitamina fantástica. Mais uma vez, por que eu não posso dizer aqui quanto vocês precisam? Porque depende de quanto a sua vitamina D... Se a sua vitamina D estiver muito baixinha lá no sangue, se ela tiver 5, 10, 15, 20 no sangue, é diferente de uma mulher que tenha com a vitamina D 30, 35, que a gente só quer dar um up para passar dos 40, né? Que é a dosagem ideal da vitamina D. E aí, vocês estão entendendo? Então, umas vão precisar de mais de 2.000 I por dia, 3.000 I, 4.000 I. Mas vai depender
Porque também vitamina em excesso, gente, não é porque é natural, não faz mal. Nem pensar. O nosso corpo é um equilíbrio, é uma sinfonia tão perfeita que até mesmo o excesso também prejudica. Vitamina D em excesso pode dar contribuir para uma calcificação das suas artérias. E aí, a gente arruma um outro problema aí, além dos extras aí da menopausa? É, então tá. Outro suplemento fantástico é a coenzima Q10. O que é essa coenzima Q10 que tanto vocês já devem estar escutando? É uma substância que vai ajudar justamente aquela tua célulazinha ali que está dormindo, que resolveu ficar lenta por conta da menopausa, ela dá um tapa assim, vamos embora trabalhar. Vamos embora queimar gordura, vamos embora desintoxicar. Então, ela é muito importante para tudo. É importante. Então, a gente precisa da coenzima Q10 para ativar as células de queima de gordura, né? Desinflamação, desintoxicação, diminuição das dores do corpo, né? E ela combate, ela tem esse trabalho muito bom da fadiga. Coenzima Q10, ômega 3, vitamina D. Vamos lá, mulheres ansiosas também. Eu gosto muito da L-teanina. L-teanina também, para a mulher que está com dificuldade de concentração. É derivado de uma planta, né? Já é um fitoterápico. E aí você trata essa concentração da mulher, o foco, e diminui a ansiedade dela com essa substância. Volto a dizer que o valor vai depender de como está o nível da tua ansiedade, que eu preciso avaliar. Vai que eu dou de mais, vai que eu dou de menos e você rasga dinheiro. Quem que quer fazer uma coisa aqui, servir de cobaia, não funcionar e rasgar dinheiro? Outro suplemento também muito legal que a gente pode estar utilizando também é a Bacopa Munieri. A Bacopa Munieri, ela também ajuda na questão da memória, da questão cognitiva. O BR7 também é outro suplemento também que ajuda na falta de concentração das mulheres. Calorões, fogachos. Vamos lá, maca peruana. Maca peruana que a gente pode usar tanto no pozinho, mas também se a mulher tiver com muitos fogachos, calorões, né? Baixa na libido, a gente pode manipular também em cápsulas. Todos esses produtos que eu estou falando aqui para vocês, a gente manipula em cápsula sem corante. Né? A gente pode manipular, você tomar em determinados horários do dia. Para a mulher também que está com baixa na libido, né? Perdeu a libido. Existe um outro fitoterápico também que já tem uns estudos muito consistentes, que é o fenogrego. O fenogrego, ele vai ajudar no ressecamento vaginal, né? Ele vai ajudar no aumento da sua testosterona, né? Que é aquele hormônio responsável pelo importante no desejo sexual. Ele vai ajudar nesse ímpeto. Então, fenogrego também tem a dosagem, como eu falei para vocês, eu prescrevo a dosagem do fenogrego e da mucuna pruriens, falei errado, que também ativa nessa parte sexual da mulher. Ressecamento, fogacho, lubrificação vaginal. Então, nós temos suplementos também para essa questão. Que é muito importante quando eu observo mulheres que não podem, que têm contraindicação de fazer reposição hormonal, né? Para aquelas mulheres que têm contraindicações, né? Tromboses, quimioterapia, né? Câncer, ou porque não querem, a gente tem sim meios alternativos de tratar esses sintomas, sim. Tem sim. Outros suplementos também para dores no corpo. Nós temos a curcumina. A curcumina que quando só a cúrcuma que eu falo para vocês fazerem um shot não resolvem, a gente também tem uma dosagem que a gente concentra, faz um ativo muito mais concentrado em cápsula e você toma curcumina, né? Para dores do corpo, é um anti-inflamatório maravilhoso, né? Quem está com resistência insulínica, glicose alterada, a gente também tem suplementos, a gente tem a berberina, a gente tem a romã.
Também extrato seco padronizado, em cápsula também. Então eu tenho uma junção que eu utilizo a com o chá branco, canela, chá branco, romã, berberina. É, eu faço aquele agrupamento, né? E você utiliza também em forma de cápsula também, 2 vezes por dia. E aí, dependendo de como está esse seu nível de resistência insulínica, esse seu descontrole glicêmico, eu vou saber quanto eu vou ter que dar de cada ativo. A gente sabe que a canela tem estudos fantásticos, canela, berberina, tem estudos fantásticos no controle da insulina, aquela insulina que está alta, né? A berberina, inclusive, ela não só atua também na resistência insulínica, né? Resistência insulínica é para quem está com aquela insulina alta, né? E a gente tem que baixar essa insulina. Como ela também ativa a tua queima de gordura, né? Ela trabalha o seu intestino, se o seu intestino está preso. A gente sabe, né? Eu sempre ensino para vocês que é importante também cuidar do intestino, que é um órgão-chave do emagrecimento, né? Principalmente na menopausa. As mulheres tendem a ter muito problema de desbiose, aquele intestino muito rico em bactérias ruins, e essas bactérias ruins impedem você eliminar toxinas. Se você não elimina a toxina, você, que dirá, você fica com um ambiente de lama, podre para queimar gordura. Então vocês estão entendendo a cadeia do corpo de vocês? Quando a gente consegue tratar cada órgão, pâncreas, intestino, fígado, eu trabalho cada olhar de cada órgão digestivo de vocês, associado a essa fase hormonal que vocês estão, prescrevo, e aí vocês entram no eixo, é como se vocês começassem a tocar as notas musicais que agora vocês precisam recitar nessa nova fase. Eu falei aqui dos principais, né? E eu também tenho também tinturas. Se você não consegue dormir, às vezes dependendo do teu grau de insônia, eu consigo trabalhar tintura de melissa, né? Melissa, sálvia, camomila, mulungu. Então eu faço uma tinturazinha ali com cada um desses fitoterápicos. O que é tintura? São aqueles vidrinhos, são vendidos em vidrinhos, que eu peço para manipular, e aí você adiciona X gotas em 50 ml de água, por exemplo. E você toma, vamos lá, um exemplo, 30 gotas 3 vezes ao dia dessa tintura, que aí vai tratando já o seu corpo, para que você vá relaxando e garanta o seu descanso, uma paz, uma boa noite de sono. Que aqui não vai ter brecha para remédio tarja preta, não. Aqui a gente tem que evitar, ficar bem longe desses remédios, né? Eu não estou nem falando de gasto de farmácia, não, meninas. Porque se a gente for botar o quanto custam esses remédios para baixar colesterol, triglicerídeo, diabetes, ansiedade, ansiolítico, dor no estômago, eu acompanho mulheres que chegam tomando remédio para tudo quanto é dor. Tudo quanto é dor, tudo quanto é sintoma. E a gente sabe que ninguém quer ficar tomando remédio, porque a gente sabe dos efeitos colaterais. E a gente não está tratando a base. A gente não está tratando a raiz. Então, meninas, eu vou ficar por aqui. Aproveitem bastante esta aula, revisem. E eu espero que vocês tenham gostado. E continuem me assistindo, que eu vou trazer mais aulas aqui para você neste canal. Um grande beijo!